Olá, pessoal! Dando continuidade na explicação da nossa metodologia, agora passaremos para a fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 é a estruturação e execução do plano de ação. Explico melhor. É organizar a forma como serão implementadas as recomendações desenvolvidas na fase 1 e apresentadas no dossiê relatório, que consistem basicamente na criação e/ou ajuste de uma estrutura de governança em privacidade e proteção de dados, políticas, documentos, processos e sistemas. E agora, vamos entender como fazer isso na prática. Sugiro iniciar a fase 2 com uma reunião com a presença dos gestores ou responsáveis pelos processos e o comitê de privacidade, caso ele tenha sido formado lá no início da fase 1. Nessa reunião, você vai falar sobre as recomendações, propostas e preparar um cronograma para a implementação das que efetivamente serão executadas. Esse cronograma visa organizar como se dará a aplicação prática dessas recomendações, definir datas, reuniões, processos e pessoas responsáveis, e deverá ser construído em conjunto com a empresa, já que a ordem de prioridade das medidas está diretamente ligada à avaliação dos riscos apontados lá na fase 1. Sempre levando em consideração a possibilidade da empresa e considerando os fatores tempo, recurso humano e recurso financeiro. Então, depois de estruturado esse plano, deve-se colocar em prática as mudanças recomendadas. E aí devemos ter atenção ao fato de que esse processo leva tempo, pois estamos falando de mudar a forma como a empresa opera, adaptação dos funcionários a uma nova realidade, que as suas atividades e, por vezes, até necessitando mudanças físicas. Assim, como não acontece de um dia para o outro, você deve levar isso em consideração no momento de planejar o plano de ação. Dentre as medidas que devem ser adotadas, destacamos a necessidade de instituir ou manter um canal de comunicação aberto e público, divulgado de forma clara, com contato e identificação do encarregado, facilitando o acesso do titular de dados e permitindo o exercício de seus direitos. Esse canal externo pode ser, por exemplo, uma ouvidoria ou um saque, voltado a receber as reclamações e comunicações dos titulares. Essa medida deve ser sempre indicada por você, já que está prevista na LGPD como sendo obrigatória para todas as empresas. Um detalhe importante: a pessoa responsável por essa interface com os titulares é o encarregado. Porém, hoje, de acordo com a resolução número 2 da ANPD, para agentes de tratamento de pequeno porte, a indicação do encarregado não é mais uma obrigatoriedade para essas empresas. Porém, o canal de comunicação continua sendo. Então, a empresa terá que instituir, além de um canal, um processo e uma pessoa responsável por atender essa demanda. É interessante ainda você sugerir para a empresa, também, a implementação de um canal interno. Por exemplo, um canal de denúncias voltado a facilitar o exercício dos direitos dos colaboradores internos. Afinal, eles também têm direito à tutela da proteção de dados. Esse canal interno não é obrigatório, diferentemente do externo, que é, mas mesmo assim, é visto como boas práticas. Com relação aos documentos e políticas, podemos considerar que, depois que os novos processos forem estabelecidos, sempre observando os princípios trazidos pela lei, você irá revisar e elaborar esses documentos e políticas que vão retratar a nova realidade da empresa, adequada à lei. Com isso posto, vale dizer que a lei não estabelece explicitamente todas as políticas e documentos que devem ser desenvolvidos. Temos o guia da ANPD orientando sobre a política de segurança da informação, sobre o NDA e sobre cláusulas contratuais que estabelecem regras e diretrizes que atendam os critérios da lei nas relações com colaboradores e terceiros. Ainda, a ANPD orienta um processo para a comunicação de incidente de segurança. Mas, mesmo assim, no nosso método, sugerimos que todos os processos da empresa sejam documentados, atendendo aos princípios da prestação de contas e transparência, também previstos na LGPD. E para isso você deve desenvolver todas as políticas como privacidade e proteção de dados, gestão de risco, segurança da informação, gestão de incidentes de segurança, dentre outros. Bem como elaborar documentos como relatório de impacto à proteção de dados, o LIA, termo de consentimento
entre outros. Além disso, quando a lei se preocupa com isso, ela acaba por se resguardar. Ou melhor, além disso, quando a empresa se preocupa com isso, ela acaba por se resguardar, porque consegue demonstrar que a adoção daqueles processos de fato fazem parte da empresa e isso representa também boas práticas. Também outra medida de extrema importância é a necessidade de realização de treinamentos periódicos. Você deve se preocupar em orientar a empresa que esses treinamentos devam ser periódicos para que os funcionários, parceiros e colaboradores conheçam a nova realidade da empresa, os novos processos e saiba também, inclusive, identificar no dia a dia de suas atividades possíveis mudanças ou mesmo riscos. Agora vamos avançar e explicar um pouquinho a fase 3. Mas antes eu queria só recapitular uma questão. Quando desenvolvemos nosso método e organizamos o processo de adequação em 3 fases, a ideia foi organizar o que deveria ser feito em cada uma delas, de forma a torná-lo mais organizado e, consequentemente, mais eficiente. Porém, vale ressaltar que a fase 1 e a fase 2 são um escopo fechado, um processo que começa na fase 1 e que você entrega na fase 2. A fase 3 é um processo que não tem fim. Você inicia a fase de monitoramento, mas essa fase perdura pelo tempo em que a empresa mantiver suas atividades, porque ela consiste em manter e melhorar a continuidade da governança em privacidade e proteção de dados. Ou seja, é a garantia de que todos os processos implementados, assim como os novos processos, serão sempre executados em conformidade com a lei. Ou seja, a ideia dessa fase é acompanhar o que foi feito, realizar a manutenção desse processo por meio de monitoramento das medidas, identificando pontos falhos que precisam ser corrigidos ou aprimorados, como também ajustar ou adotar medidas, caso haja mudança ou surjam novos processos de tratamento de dados pessoais. Um exemplo de um processo novo, por exemplo, é quando a empresa cria uma nova área. É aconselhável definir indicadores para que seja possível analisar se tudo está ocorrendo conforme os padrões e expectativas estabelecidos. E essa análise ela é feita por meio de reuniões de acompanhamento. Isso permite um constante aprimoramento dessa adequação, fazendo com que reflita a realidade da empresa. Além disso, todos os documentos devem ser revistos pelo menos anualmente, como forma de garantir que sempre reflitam a realidade atual da empresa e também para que estejam adequados a eventuais mudanças ou mesmo novas regulamentações. E agora, acho que ficará até mais fácil entender o que falamos no vídeo de oportunidade, que algumas empresas contratam apenas o processo de adequação em si, o escopo fechado, a fase 1 e 2. E a fase 3 é feita normalmente por um encarregado interno. Enquanto outras empresas optam por contratar o escritório ou profissional apenas para atuar na fase 3, fazer esse monitoramento, enquanto outras empresas optam por contratar o escritório ou profissional apenas para atuar na fase 3, fazendo esse monitoramento. Essa contratação será na qualidade de DPO as a Service, nas empresas em que a indicação do encarregado é obrigatória e uma consultoria à parte, quando a empresa for agente de pequeno porte e não se enquadrar nas exceções trazidas na Resolução 2 da NPD. Vale lembrar também que a empresa deve estar preparada em seus processos para eventual necessidade de interface com a NPD, diante de um processo fiscalizatório e ou sancionador, e isso faz parte do escopo do trabalho do encarregado ou da consultoria pontual. Portanto, essa metodologia dividida em fases permite um domínio e visão de todo o processo de adequação, gerando segurança, bem como garantindo um resultado eficaz. Obrigado e até o próximo vídeo.